Olá, pessoal. Nessa videoaula, nós vamos realizar uma prática que é bem interessante, que a gente geralmente faz essa prática no laboratório, que é a de sincronização do gerador síncrono. Deixa eu compartilhar aqui a nossa janela. Então, essa prática é bem interessante porque ela repete, né? Refaz um processo que é muito comum para você colocar um gerador para funcionar, né? Para gerar acoplado à rede. Você precisa cumprir alguns requisitos para que o seu gerador possa ser ligado diretamente à rede, né? Então, deixa eu ir pegando aqui os equipamentos que a gente vai precisar. Ó, inicialmente, a gente vai precisar da fonte. Essa fonte, ela fica lá na bancada, né? Já fica pré-instalada. A gente vai colocar, ó, o gerador síncrono, que é os geradores, né? Eles de hidrelétricas, termoelétricas, né? São geradores síncronos. Eu vou pegar esse aqui de cima, 8241. Eu vou precisar de uma máquina primária para mover esse gerador e a gente vai utilizar aqui o dinamômetro, né? Que também se comporta como prime mover, que é o termo em inglês para designar aí a máquina primária. Vamos passar a correia logo. Vou baixar aqui as duas tampas. Aí a gente passa a correia para conectar, né? Esse aqui vai ser o gerador de energia mecânica e a nossa máquina síncrona vai converter energia mecânica em energia elétrica. Além disso, nós vamos precisar de medidores, né? Voltímetros e amperímetros, e vamos precisar também do módulo de sincronização. O que nós temos no laboratório é esse aqui. Então, esse é o setup que a gente precisa para trabalhar a sincronização do gerador na rede. Quais são os requisitos necessários para a sincronização do gerador na rede, né? Então, quando a gente vai fazer a sincronização, é preciso que a tensão de saída do nosso gerador seja idêntica à tensão que está presente na rede. Então, nós temos que ter o mesmo nível de tensão, a mesma frequência, a mesma sequência de fases e o mesmo ângulo de fase. Ou seja, o mesmo nível de tensão é porque a tensão de saída do gerador tem que ter o mesmo valor da tensão de saída, a tensão da rede. Mesma frequência significa que eu tenho que ajustar a velocidade da minha máquina primária do meu gerador para ser a mesma velocidade com que a rede está operando. O mesmo ângulo de fase significa que o pico da tensão de cada fase do meu gerador tem que acontecer no mesmo instante de tempo que o pico da tensão da rede a qual eu vou conectar o meu gerador. E a mesma sequência de fase significa que se eu tenho sequência de fase A, B e C na rede, eu tenho que conectar as mesmas fases A, B, C do gerador à rede, né? Para não ter defasagem angular entre as fases, né? Então, defasagem angular a gente sabe que implica DDP entre as fases. Ou seja, nós precisamos que a DDP seja completamente zero. E aí o nosso módulo sincronizador, né, o módulo de sincronização, quando essa característica ideal acontecer, esses LEDs aqui, eles vão se apagar. Porque do lado de baixo aqui, ó, eu vou ligar o gerador, do lado de cima eu vou ligar a rede. Se tiver uma DDP da rede para o gerador, aí o LED vai estar aceso, né, para cada uma das três fases. Quando esses três LEDs se apagarem ao mesmo tempo, eu não tenho DDP, e aí eu posso fechar essa chave aqui, ó, e conectar o meu gerador na rede. Então vamos fazer essa ligação. Para essa ligação, nós vamos inicialmente, né, ó, eu tenho que ligar aqui os meus medidores, aqui está. Eu tenho que fechar o meu geradores, né, de grande potência. Eles são fechados em estrela no estator, tá certo? Então eu vou fechar aqui eles em estrela. Se a gente quiser dar uma olhada nas características do gerador, né, dos módulos, né, vamos lá. Aqui é o nosso módulo de medição, nós vamos usar os 4 voltímetros e os 4 amperímetros. É o que a gente vai usar desse módulo. Aqui o módulo de sincronização. Isso aqui é uma contactora, ó, que é normalmente aberta. Quando eu bato essa chave aqui,
ela fecha nos 3 contatos simultaneamente. Esse interruptorzinho aqui é para eu ligar as lâmpadas, na verdade para eu acionar, permitir que o circuito das lâmpadas opere, né? Então, se eu deixar aqui, as lâmpadas não vão funcionar. Esse circuito aqui, ó, é um circuito que eu vou ligar a bobina dessa contactora aqui, ó. Então, quando eu ligar essa chave, aí eu vou estar energizando a bobina que vai fechar esses contatos. Então, esse é o módulo de sincronização. Aqui o nosso gerador síncrono. Eu tenho aqui os 3 enrolamentos do estator. Esses que eu estou dizendo para vocês que a gente vai fechar em estrela. Eu vou até já passar aqui, ó, os condutores. Então, vamos fechar aí. A rede que nós estamos trabalhando não é a mesma rede da Enel, tá? A gente está trabalhando numa rede 120 volts, 60 Hz, onde a tensão de linha não é 380, é 208 volts, tá bom? A gente vai trabalhar assim porque o simulador ele funciona melhor nessa característica de rede, mas a diferença é só o nível de tensão mesmo, a frequência é 60 Hz, tá? Então fechei meu gerador em estrela, ó. E aqui eu tenho as 3 fases de tensões geradas pelo gerador. Preciso ligar o meu rotor, né? Porque eu tenho que alimentá-lo com CC. Como eu vou controlar essa alimentação CC, eu vou colocar na fonte variável. Então eu vou pegar aqui, ó. Essa é a fonte variável. Eu posso variar a fonte CC, né? Observe que tem um tracinho aqui, ó. Então eu posso variar essa fonte de 0 a 120 volts. Ela pode me fornecer até 8 amperes. Então eu vou colocar aqui a ligação, positivo e negativo. Isso para poder alimentar aí o rotor do meu gerador. Aí nós temos aqui que os dados de placa do gerador, ele pode gerar 120 VA de potência total ou aparente, né? Tem que girar a 1800 RPM, é a rotação nominal dele. Vai gerar 208 volts de linha, 0,33 amperes de linha no máximo. Um gerador trifásico 60 Hz. Então essas são as características do nosso gerador, tá? Aqui o nosso dinamômetro, que vai funcionar como máquina primária. Já acoplamos a correia, eu vou colocar aqui, ó, deixar aqui em dinamômetro mesmo, não é fonte. Nós ligamos o dinamômetro, ó. Ele está aqui na função break, né, que é freio, porque a opção padrão do dinamômetro é freio. E aí eu vou mudar a função, clico aqui uma vez em função, ele vai, ó, clockwise prime mover. Então ele vai girar no sentido dos ponteiros do relógio, clockwise, né? Se eu for ligar aqui ele, ó, eu posso comandar aqui a velocidade por esse botão de comando, ó. Posso colocar a velocidade que eu quiser, no caso a gente vai querer 1800 RPM, né? Então já vou fazer esse ajuste aqui, tá bom? 1800, vamos lá, 1800 RPM. Opa, passou, né? Então estamos chegando aqui nos 1800. 1800, eu vou deixar aí. Eu vou desligar. Eu vou deixar aí pré-setado, tá? Ok. Agora nós vamos fazer a ligação do gerador, né? Então eu vou diminuir aqui o zoom. A fonte a gente já conhece, né? Vou só mostrar aqui. Nós temos trifásico com neutro, fixo, 120 de fase, 208 de linha. Trifásico com neutro variável, né? Aqui alternado, né? Ó, alternado, trifásico alternado, aqui contínuo, contínuo, né? Aqui a fonte variável CC, fonte contínua CC. Aqui a gente liga para alimentar os medidores, a fonte de 24 volts, e aqui a gente liga a fonte tanto na parte CA quanto na parte CC. Então vamos fazer um zoom aqui voltando. Então vamos fazer a ligação agora do setup de sincronização do gerador. Já vimos como fazer o setup de alguns equipamentos, né? Vamos agora fazer a ligação, né, desse módulo. Eu vou precisar abrir aqui para a gente ver o desenho, tá, pessoal?
Então eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou deixar de compartilhar rapidinho a minha tela para a gente poder compartilhar esse livro, tá bom? Enquanto isso eu vou comentar um pouco com vocês do processo de sincronização. Bom, no processo de sincronização, a gente primeiro liga o gerador, né? Coloca ele para girar. Então a nossa máquina primária vai ter que ser levada, né, a girar até a velocidade nominal da máquina. Então a nossa máquina primária vai girar até a velocidade nominal do nosso gerador. Né? Para 60 Hz, a velocidade síncrona é 60F sobre a quantidade de pares de polos, né? Ou 120F sobre a quantidade de polos. E aí nós conseguimos ver que para esse nosso gerador, essa velocidade é 1.800 RPM. Uma vez elevada a velocidade a 1.800 RPM, a gente vai ligar a excitação do gerador. E a excitação do gerador tem que me levar aos 120 volts de fase, 208 de linha, porque é a tensão da rede aqui do nosso equipamento, tá certo? Então eu vou aumentar a excitação da máquina, porque ela em vazio, quando a gente aumenta a excitação, a tensão cresce, até chegar no nível igual à tensão da rede. Uma vez feito isso, aí nós vamos verificar se a sequência de fases está correta. A gente vai ligar aí o osciloscópio, ou então até pelo próprio módulo de sincronização a gente consegue ver isso, né? Se as luzes estão piscando alternadamente ou não. Sequência de fase estando ok, a gente vai ajustar a fase. Aí para o ajuste de fase a gente tem que acelerar e desacelerar a máquina, né? Então, a gente acelera e desacelera para tentar casar aí os picos, né? O pico do gerador com o pico da rede. Uma vez está tudo isso casado, né? Nível de tensão, velocidade, sequência de fase, ângulo de fase, e você pode fechar o sincronismo. Vamos mostrar aqui, ó, o setup do livro do Geraldo. Então, no livro do Geraldo, ó, sincronização com a rede, ele pede para montarmos esse circuito. Então, observe aqui, ó, máquina primária, a gente já colocou, acoplamos aqui a correia ao gerador. Vamos ligar agora, ó, a alimentação, né? A excitação CC. Ele pede um amperímetro, é importante a gente colocar um amperímetro, não tinha colocado. Ó. Vamos colocar aqui o I4, certo? O amperímetro I4 vai nos dar a corrente de excitação. Depois disso, ó, o trifásico da rede, é bom a gente pegar as tensões e as correntes, né? E a gente liga em um dos lados do módulo sincronizador. Então, vamos fazer essa ligação. Ó, trifásico. Fase 1 do gerador. Deixa eu mudar a cor, né? Fase 1 do gerador. Vou colocar aqui de rosa, tá? Então, fase 1 do gerador vai no amperímetro I1. E do amperímetro I1 vai aqui para o meu primeiro polo aqui do contactor. Fase 2 do gerador vai para o amperímetro I2. Saída do amperímetro I2 vai para o segundo polo aqui do gerador, do contactor. Fase 3 do gerador entra aqui no amperímetro I3. Saída do amperímetro vai para a terceira fase. E observe, desse lado de cá eu tenho as três fases do meu gerador, tá certo? Passando pelos amperímetros, para eu saber a corrente que vai ser produzida pelo meu gerador. Ok? Muito bem. Aí, o que nós precisamos agora? No outro lado do contactor, do contactor, né? Do outro lado aqui do módulo sincronizante, tem as mesmas fases da rede. Então, tem que ligar direto na rede trifásica. E coloco alguns voltímetros para fazer essa medida. Então, vamos lá. Aqui está a fase 1 do meu gerador. Eu vou ter que conectar diretamente na fase 1 da rede. É o que eu vou fazer. Eu vou deixar já a sequência de fases correta, tá certo? Ó, então, fase 1, fase 2 da rede, fase 3 da rede. Muito bem, né? Eu preciso fazer a medida tanto do lado do gerador, aqui rosa, quanto do lado da rede, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. As tensões, né, do gerador e da rede são tensões
que eu preciso que sejam casadas. Se eu casar em uma das fases, eu estou casando com as três, tá certo? Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Ó? Como eu vou precisar fazer a medição tanto da tensão do gerador quanto da tensão da rede, então eu vou precisar unir os nêutrons para que eu tenha uma referência comum. Então eu vou pegar aqui, ó, um fio aqui, pegar um fio branco, tá? E vou ligar aqui a referência, ó, o terra, né, que é no centro estrela do gerador, eu vou ligar aqui no terra da rede elétrica, para que eu tenha a mesma referência de tensão para ambas as gerações. Feito isso, né, ó, aqui gerador e rede com o neutro, né, conectados, mesma referência, os meus voltímetros eu vou usar a mesma referência também. Então eu já vou curto-circuitar eles aqui. Não curto-circuitar, né? Eu vou ligar aqui o negativo deles na mesma referência, porque eu vou querer pegar tensões de fase, não tensões de linha. Mais fácil para mim trabalhar com tensões de fase. Professor, mas esses voltímetros vai usar para quê? Para o gerador ou para a rede? Tanto faz, né? Porque a referência é a mesma. Então eu vou poder decidir aonde eu vou querer utilizar esses voltímetros. A gente vai decidir isso já já. Ok. Quais as tensões que eu vou medir, né? Eu vou querer medir, eu acho que é interessante eu medir a tensão de saída do gerador, as três. E eu pegar uma tensão de referência aqui da rede para eu poder fazer o ajuste do ângulo de fase. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Cada uma das três fases, que é aqui os rosas, do gerador, eu vou medir no voltímetro E1, E2 e E3. Vou mudar a cor, ó. Então, aqui eu vou fazer essa medição de azul, tá certo? Então, o voltímetro azul aqui, ó, eu vou pegar da onde? Observe, eu quero pegar da saída do gerador. Então, é esse borne aqui, ó. O próprio borne da corrente é o borne que me dá a tensão de saída do gerador. Então, eu vou fazer essa ligação aqui, ó. Deixa eu colocar de azul, né? Aqui. Então, aqui eu estou pegando a tensão da fase 1 do meu gerador, ó. Aqui, a tensão da fase 2 do meu gerador. E aqui, a tensão... Opa, ficou ruim, né? Aqui, pronto. E aqui a tensão da fase 3 do meu gerador. Só que eu preciso, para sincronizar, eu preciso também acompanhar a tensão da rede, né? Então eu vou pegar aqui, ó, a tensão da fase 1 da rede. Aqui, ó. Então eu vou ter que comparar a fase 1 do meu gerador, que está lá no voltímetro E1, com a fase 1 da rede, que está no voltímetro E4. Ok? A corrente de excitação do meu gerador está aqui no I4. Ok? Então vamos lá. Vamos começar a fazer a ligação. Acredito que finalizamos. Ó. Essa é a ligação. Livro do Geraldo. Então vamos lá. Primeira coisa, fazer o gerador girar, né, a 1800 RPM. Então, vou ligar aqui. Função, a gente já viu Prime Mover. Então clico aqui em Function, dou um Start. Esperar aí ela chegar às 1800 RPM. Chegou 1800 RPM. Vamos colocar os medidores aqui, né? Eles não vão medir nada por enquanto, tá? Por quê? Porque minha excitação está zero, meu gerador não está gerando nada. E a minha fonte também está desligada. Muito bem, o que vamos fazer agora? O gerador está girando, né? Pela máquina primária. O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar aqui a alimentação da rede. Então agora nós temos tensão de rede. Nosso medidor E4 já é para estar medindo alguma coisa. Vamos verificar aqui. Nosso E4 não está medindo ainda porque eu não liguei os medidores. Ó. Vou ligar aqui os medidores. Liguei. Então, ó, o nosso voltímetro já está pegando 125 volts de fase, né, da rede elétrica. Ó. Liguei a fonte, liguei os medidores. Agora eu vou variar a excitação. Vamos já ver qual é a tensão aqui da rede, né?
eu posso, com o osciloscópio, já verificar essa tensão da rede. Então, ó, no canal 1, eu vou colocar a tensão E1, que é a tensão gerada pelo meu gerador. No canal 2, eu vou pegar a tensão E4, que é a tensão da rede. Então, observe que eu já tenho a tensão da rede, ó, que é justamente o canal 2, que é o E4. Aqui a senoide, né, ó, 16,6 milissegundos é o período, porque a frequência é 60 Hz. Correto? Então, vamos aqui agora começar a elevar a excitação do meu gerador síncrono. Então, eu já tenho que fechar aqui a ligação do rotor para que eu consiga alimentar o rotor. Então, vamos alimentar o rotor. Vamos acompanhar aqui a evolução dessa medida. Vamos ver aqui como é que está. Ó, a corrente de excitação já está começando a subir. Então, vamos subir mais. Colocar bem aqui na metade do dial, né? Vamos ver como é que está. Observe, já tenho tensão nas 3 fases, né? Uma tensão baixa, ó, 60 volts, que eu estou fornecendo 238 mA para o rotor do gerador síncrono. Vamos aumentar. Ó, já tenho 80 volts, né, no gerador, nas 3 fases do gerador. A gente já consegue acompanhar aqui o E1. Vamos fazer o seguinte, vamos capturar. Então, ó, tá aqui o nosso E1. Ó. A tensão E1 é essa amarela, tá certo? Ó. E observe que elas têm uma velocidade relativa, né? Eu não estou girando na velocidade síncrona ainda. Eu estou girando numa velocidade diferente, né? A rede está numa velocidade e o meu gerador está em outra, tanto que as senoides elas têm uma velocidade relativa entre si. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar ajustar ainda mais aqui a velocidade. Observe que ela foi para 1820 RPM, então eu vou diminuir aqui a velocidade para mais próximo de 1800. Vamos aumentar mais um pouquinho a velocidade aqui. Passou, né? Vamos voltar um pouco. Deixa eu ver enquanto está 1823. Voltar mais um pouquinho. Aqui está em 1806. Observe que a velocidade agora vai estar um pouco mais lenta, né? Ó, porque eu estou quase nos 1800 RPM. Se eu tentar fazer um ajuste mais fino ainda aqui da velocidade, né? Chegar nos 1800 mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui variar um pouquinho só, né? Opa, 1798. Observe, ó. Se eu tiver com a velocidade acima da nominal, aí elas estão com a velocidade relativa numa direção. Se eu colocar o gerador numa velocidade abaixo da nominal, aí a velocidade relativa já é na outra direção. O ponto que eu preciso é nem numa direção e nem na outra, né? É quando a velocidade relativa seja zero, ou seja, a velocidade de ambas as senoides esteja igual. Por enquanto, aqui está bom, né? A gente observa que a velocidade está próxima dos 1800. A minha tensão da rede é o E4, né? Que é o canal 2. A minha tensão da rede é essa. Então, a minha tensão do gerador é amarela. Eu preciso aumentar ainda a excitação. A minha tensão está mais baixa. Vamos aumentar ainda mais a excitação aqui. A minha tensão amarela continua a crescer. Eu já estou com 90 volts de fase em cada uma das fases do gerador. Preciso chegar em 125. Vou aumentar ainda mais a excitação. Vou chegar aqui no máximo, ver o que a gente consegue. 103 volts. Ó. Então, subiu um pouco mais a minha tensão do gerador, mas ainda não está no mesmo nível da tensão da rede. Então, vou já ajustar aqui na excitação, tá certo? Da máquina. Então, ó, ajustei um pouco mais a excitação. Vamos mais um pouco. Opa, minha senoide do gerador amarela está próxima da rede. Vou ajustar mais um pouco. Vamos ver agora se os níveis ficaram bons. Ó, 24.9, 124.9 do gerador, 125 da rede. Ó, tá muito próximo. A gente observar, ó, as senoides são muito próximas, né? Professor, eu queria saber o que acontece quando a
a sequência de fases está incorreta. Vamos fazer essa simulação, pessoal. Não recomendável fazer isso no laboratório, tá? Porque isso aí pode causar danos ao equipamento. Aqui no simulador dá para a gente fazer. O que eu vou fazer? Ó? Eu posso alterar duas das fases aqui. Observe que agora, ó, como é que estão as lâmpadas. Elas estão, ó, piscando todas ao mesmo tempo, né? Ó, e chega uma hora que elas apagam e depois acendem. Apagam, depois acendem. É justamente esse comportamento, ó. Apagam, acendem. Ó. Quando a senoide de uma fica em cima da outra, apaga a luz, ó. Depois acende. Porque na hora que as senoides estão idênticas, a DDP entre rede e gerador é zero. Então agora, ó, apaga, acende. Apaga, acende. Eu preciso sincronizar no momento que apaga, né? Que as duas senoides estão uma sobre a outra. E a DDP, que é a diferença de tensão entre elas, é zero, porque elas têm o mesmo nível de tensão. Agora eu vou fazer aqui, pessoal, não façam isso no gerador, tá certo? Elas estão piscando todas ao mesmo tempo, indicando que a sequência de fase está correta. Vamos alterar aqui a sequência de fase. Aqui o simulador vai dar um aviso de que não é para eu fazer isso, mas eu vou fazer só para a gente ver, de maneira didática, tá certo? Ó. Então, de maneira didática, ó, aqui nós temos, ó, sequência de fases incorreta. Ó, as lâmpadas piscam alternadamente, tá vendo? Por quê? Porque as três fases da rede não são as mesmas três fases. Aliás, as três fases da rede não são as mesmas três fases do gerador. Professor, e se quando eu for fazer a sincronização do meu gerador ele tiver assim? Aí você tem que alterar duas das fases, né? Só isso. Que aí você já vai estar na sequência de fases correta. Então, observe, ó, elas piscam alternadamente. Ó. Apaga, apaga, apaga. Então, indicando que a sequência de fases está incorreta. Então, vamos corrigir novamente a sequência de fases, tá? Ok. Agora, elas estão piscando ao mesmo tempo. Ó. Muito bem. Sequência de fases corrigida. Velocidade, ó, ainda não está. Né? Eu vou precisar aqui ajustar um pouco mais. Vamos ajustar um pouco mais, né, a velocidade. Quanto maior a diferença, né, entre a velocidade do gerador e a velocidade da rede, mais rápido essas lâmpadas vão piscar. Ó. Se você olhar, ó como elas estão agora. Estão piscando tão rápido que a gente não consegue nem perceber. Estão acesas, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos levar para 1800. Vamos levar para 1800 novamente. Ó, a gente consegue verificar, ó. Tá piscando muito rápido, né? Não sei se vocês percebem aí, mas eu estou percebendo aqui, ó. Porque tem uma velocidade relativa muito grande, ó, entre as duas, né? A velocidade do gerador e da rede está muito diferente, ela fica piscando, ó. Então vamos melhorar essa velocidade mais ainda, né? Tem que chegar a 1800 RPM, ó. Observe que agora já está piscando um pouco mais devagar. Vamos aumentar mais. 1800, passei, né? Ó, estou com a velocidade acima da nominal. A minha tensão do canal 2, que é da rede, está indo para a esquerda. Agora eu vou colocar a velocidade abaixo da nominal. Agora está indo para a direita, tá vendo? Se eu colocar a velocidade igual à da nominal, é para uma ficar parada em relação à outra, ou muito próximo disso, tá? Então vamos colocar agora velocidade próxima da nominal. 80. Vamos lá. 1800, ó. Muito próximo de cravado. Olha só como elas ficam bem paradinhas, né? Se eu tô com a velocidade realmente idêntica à da nominal. Só que aí, olha que legal, eu estou com o mesmo nível de tensão, mesma frequência, mesma sequência de fases, só que eu não posso sincronizar. Por quê? Porque eu tenho um ângulo de fase, ó, entre as duas tensões, a do gerador e da rede. Ó. Então observe que eu não posso sincronizar. As lâmpadas estão continuamente acesas, mostrando que eu tenho um ângulo de fase, uma defasagem de
quase 90 graus aqui, sei lá, uma coisa próxima de 90 graus, né? Então eu tenho que tirar essa defasagem angular entre as senoides. E como eu estou cravado nos 1800, ó, elas não têm velocidade relativa entre si, então elas nunca vão se encostar, se encontrar, a não ser que eu faça uma leve alteração na velocidade, ó. Então faço uma leve alteração na velocidade e volto para os 1800 depois. Ou para muito próximo dos 1800, tá? O ideal é que não seja a velocidade, se eu puder colocar, por exemplo, 1801 ou 1799, né? Aí, ó, as senoides, elas lentamente, ó, vão apagar e acender lentamente, né? Observe, elas vão se afastando e aproximando. Faltou uma ligação aqui no meu circuito, pessoal, que eu devia ter feito anteriormente. Vou fazer agora, mas vocês devem fazer isso antes, tá bom? No começo do setup. Que é aqui a do meu circuito da bobina de comando da contactora, né? Ó. Eu vou fazer aqui, tá? Para poder fazer o sincronismo agora, mas era para ter sido feito antes. Então vou botar aqui, o simulador vai reclamar, ele vai dizer que é bom desligar tudo, só que eu não vou desligar tudo para fazer essa ligaçãozinha simples, né? O ideal é ter feito realmente antes. Vou ligar aqui na fase 3. Então liguei aqui na fase 3, né, a bobina de ligação da contactora. Então vamos lá, ó, agora eu posso acompanhar. Ó. Então aos poucos a minha rede vai chegando, ó, e eu preciso sincronizar no momento que a tensão ó, que chega a zero, né? Ó. Então apagou, era para eu ligar. Então vamos novamente, ó. Observe que a tensão da rede está se aproximando, vai apagar. Ó. Quando apagar, eu ligo. Ó. Aí, ó, eu liguei justamente no momento em que apagou. E agora ambas as tensões estão sincronizadas. E o meu gerador está sincronizado na rede. Observe que a lâmpada as lâmpadas estão todas apagadas porque eu não tenho mais DDP relativa, né? A DDP é a mesma, tanto em nível de tensão, sequência de fases, ângulo de fase e frequência. Então tá aí. Então pronto, pessoal. Aqui nós fizemos a sincronização do gerador na rede. Né? No próximo ensaio a gente vai trabalhar o fluxo de potência, tá bom? Então vamos finalizar aqui. Tchau, tchau.